estar de volta aqui. Muito bom. Vocês amam a Deus? A gente acabou de cantar que a gente ama a Deus, que a gente ama Jesus. E a gente, então, tem que amar a palavra de Deus, e é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pedir para você ficar de pé, e nós vamos ler a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Vai estar projetado, mas se você tem a sua Bíblia, para aqueles que ainda são mais old school, certo? E gostam de usar a Bíblia de papel, gostam daquele barulhinho. Quem gosta daquele barulhinho? Ninguém mais gosta, só eu gosto do barulhinho. Mas eu uso aqui também. Lucas, capítulo 2, versículo 1 a versículo 7, diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pode sentar, vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos muito gratos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado por nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos conta tantas narrativas lindas, e em especial, Pai, essa narrativa do nascimento de Jesus, que é a razão da nossa vida, que é a razão do Natal. Pai, por favor, ilumina cada um de nós aqui para que possamos entender a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer transmitir essa noite, Pai. Nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Sabe, no último dia 10 de novembro, a minha família e eu, nós embarcamos numa jornada. Essa jornada que culminaria com a nossa volta para Curitiba, depois de quase 20 anos fora de Curitiba. Então, eu nem mais falo leite quente, mas tudo bem. Essa jornada foi muito importante para nós, e nós estávamos, e ainda estamos, muito felizes, porque nós tínhamos certeza que Deus não só estava nos trazendo de volta para Curitiba, para servir na IBB, mas nós tínhamos certeza que não era só o nosso desejo, mas era a vontade de Deus, era plano de Deus para nós. O propósito daquela viagem era um propósito muito nobre. E por isso nós estávamos dispostos, nós conversamos com as nossas crianças e falamos: nós não vamos reclamar dessa viagem de cerca de 18 horas, certo? Nós saímos da onde nós morávamos, fomos para Orlando, da onde sairia o avião lá na Flórida, né? Nós ficamos hospedados na casa de uns amigos por alguns dias. No dia anterior à viagem, fomos lá, fizemos o nosso teste do Covid, para glória de Deus, tudo negativo, a gente estava super feliz, as malas já estavam prontas dias antes, cada um de nós tinha 3 malas grandes, mais uma mochila cada um, mais aquela malinha de bordo, então era muita mala. No dia da viagem, nós então fomos para o aeroporto. O voo saía às 3h30, nós chegamos no aeroporto às 11h, porque a gente queria que desse tudo muito certo. Mas o nosso primeiro problema já aconteceu no check-in. Nós não sabíamos que a gente precisava preencher um tal de formulário de saúde. Ficamos na fila, chegamos lá, o atendente falou: não, cadê o formulário de saúde? Que formulário? Tem que preencher. Todo mundo sai da fila, pega celular, começa a preencher o formulário de saúde, e aí você sabe, né? Na hora que você precisa do celular, o que acontece? Na hora que você precisa da internet, o que acontece? Então, um monte de problema. Conseguimos preencher o formulário, voltamos para aquela fila. Chegamos na fila, adivinha só,
o atendente era novato. Ele não sabia o que fazer com aquele monte de mala, 15 malas. Ele falou, eu preciso chamar o meu supervisor. E a gente fala, eu falo para minha esposa, eu tenho um negócio assim para atrair. Sabe quando você está na fila do supermercado e trava o caixa? Esse sou eu. Acontece contigo ou é só comigo? Então eu entro numa fila já esperando, o que será que vai acontecer? Aí vou encurtar a história. Nós chegamos às 11, para o voo às 3h30, nós quase atrasamos, só não atrasamos, chegamos, como diz o gaúcho, em cima do laço, porque o avião atrasou. O voo atrasou, então nós chegamos na hora. Mas tudo bem, de Orlando então nós fomos até Miami. Chegando em Miami estava tudo normal, tudo ótimo, até que entrando no avião, uma senhora olha e falou, não, sua mala de bordo não pode ir. Como assim? Ela tem um extensor, você tem que fechar ela. Eu falei, não dá, aqui dentro tem uma coisa especial, frágil. Não, o senhor tem que mandar por baixo. Não, aí eu desesperei, porque, gente, o pessoal que me conhece vai entender. A minha cafeteira especial estava lá, a minha cafeteira expresso, que eu estava querendo levar na mão. Né? Alguém que gosta de café aí? Então, estão no meu time. E eu falei, não, tem a minha cafeteira aqui. E aí, a batedeira especial da minha esposa que ela está trazendo. Ela falou, não importa, ou fecha o extensor, ou manda por baixo. Tivemos que mandar por baixo, né? E é lógico que chegou coisa quebrada, né? Mas não teve jeito, era isso que tinha que fazer. Enfim, depois que a gente enviou as malas, nós entramos no avião, e ficamos sentados dentro daquele avião por 1h30. E todo mundo olhando, mas por que o avião não vai? Por que está acontecendo? E aí nos informaram, não, sabe o que é? A gente está esperando o caminhão que traz a comida dos passageiros para servir para vocês. É uma viagem de 7 horas. Resultado, perdemos nossa conexão no Rio, né? Chegamos no Rio de manhãzinho, 8h30 da manhã, nosso voo era para ser às 8h30, direto para Curitiba. Atrasou, descobrimos que o voo seria só às 5h30 da tarde para São Paulo. E fora outras coisas, 3 malas quebradas, um monte de dor de cabeça. Depois então, depois de mais de 30 horas de viagem, 3 malas quebradas, 2 novatos no balcão nos atendendo que tiveram que chamar o atendente lá, o supervisor, uma conexão perdida, 2 voos atrasados. A gente tinha certeza de uma coisa, eu tinha certeza de uma coisa, esse tinha sido a pior viagem que eu tinha feito na minha vida. Mas a outra coisa que eu tinha certeza é que o propósito daquela viagem era tão nobre, tão importante, que fez valer a pena. Sabe, no texto que a gente leu, José e Maria também fizeram uma viagem. Essa viagem tinha um propósito muito mais nobre do que a nossa viagem. Essa viagem foi muito mais difícil do que a viagem que nós fizemos e com um propósito muito maior. Sabe, naquela época, o povo de Israel vivia sem esperança, eles estavam incrédulos de que Deus... Deixa eu arrumar aqui, estamos mudando o sinal aqui para eu arrumar aqui, ó. Eles estavam incrédulos de que Deus iria cumprir a sua promessa. Aquela esperança toda no Messias tinha se transformado em uma espera ociosa. Cada dia a mesma coisa. Deus não se manifestava há 400 anos. O povo vivia em trevas. O profeta Isaías disse isso 700 anos antes, e ele explicou que na época que o Messias viria, o povo viveria assim. Dá uma olhada no texto de Isaías 9:2 comigo. O texto diz que o povo que caminhava em trevas, e aí eu vou pular mais um pouquinho, porque ele fala assim, viviam na terra da sombra da morte. Um povo que vivia em trevas. A religião naquela época havia se tornado mera religiosidade. Os grupos, as fraternidades, elas tinham se transformado em partidos políticos que misturavam com religião. Havia grupos que surgiram naquela época. Muita coisa aconteceu, mas Deus não falou. Durante aqueles 400 anos, eles tiveram rebeliões, seitas surgiram, seitas
fariseus, saduceus, grupos rebeldes como os zelotes. Se você não sabe muito bem o que eu estou falando, eu quero encorajar você a começar a participar da IBD. Tá? A gente vai mais a fundo nesses assuntos. Mas a realidade é que o povo era um povo dominado por um rei que não era o deles. Faltava liberdade e eles ansiavam por um Salvador. Mas na real eles estavam descrentes de que isso realmente podia acontecer. Não bastasse tudo isso, esse imperador, César Augusto, publica esse decreto maluco. Aliás, Augusto era um título que indicava divindade. Ele fazia isso, o imperador ele fazia isso porque ele queria se sentir um pouquinho mais Deus, um pouquinho mais importante. Só que por causa desse decreto, agora todos no império precisavam viajar para os seus próprios povoados e cidade de origem. Imagine José chegando do lado de Maria e falando: Maria, meu amor, oi Zé, eu tenho boas e más notícias. Boas e más notícias? O quê? Nós ganhamos um enxoval completo para o Jesusinho? E a má notícia é que é rosa? Não. Na verdade, Maria, o enxoval vai ter que ficar talvez para os próximos filhos. Aí José, Maria olha para José. José, você sabe, né, que Jesus vai ser um bebê especial, mas eu com certeza vou te dar outros filhos. Aliás, uma pausa do narrador aqui da história, tá? O fato do texto falar que o primogênito de Maria nasceu, ou no sentido original fala que realmente é o primeiro filho, indica que Maria sim teve outros filhos. Talvez você tenha aquela dúvida, não, mas Maria teve outros filhos e a Virgem, aquela coisa toda? Sim, Maria teve outros filhos, uma outra hora a gente pode conversar sobre isso. Fecha o parênteses e volta a nossa conversa aqui de José com Maria. E aí José olha para Maria e fala: então, como eu estava falando, as más notícias são que o imperador emitiu esse decreto sobre um censo e todas as pessoas agora precisam viajar para suas cidades de origem. Eu tenho que ir para Belém, Maria. E aí Maria olha: sério? Mas olha aqui, eu estou no final da gravidez, o neném pode nascer a qualquer momento. Eu vou ter que ir com você agora. Com certeza eu tenho que ir junto. Aí José olha: mas Maria, são mais de 150 quilômetros, 156 para ser mais exato, de Nazaré para Belém, e não é só isso, é morro acima, a estrada é montanhosa, desértica. Sabe, Maria, eu nem sou mais tão novo assim. Eu tenho certeza que o nosso burrinho, o bisonho é a imaginação minha, tá? Eu não sei quantos lembram do burrinho. Não vem falar, não, o pastor Eduardo falou que o nome do burrinho de José e Maria era... Não, isso é imaginação minha. Mas o nosso burrinho não vai aguentar. Olha o tamanho dessa sua barriga, Maria. Você pode imaginar a dificuldade daquela jornada? Centenas de pessoas fazendo essa viagem, que provavelmente era só para encher o ego de um imperador megalomaníaco que queria saber quantas pessoas estavam sob o domínio dele. O versículo 2 do texto diz que esse foi o primeiro censo, o primeiro desse tipo de censo. E sabe, eu li algumas coisas ali, é interessante que o historiador Flávio Joséfo, ele registra pelo menos mais um censo como esse, 10 anos depois. Eu não sei de quanto em quanto tempo tem censo. E eu sei que naquela época era muito mais difícil. Mas 10 anos depois teve outro censo. Sabe de uma coisa? Maria e José, eles tinham razão. Essa viagem não seria fácil. Ela demoraria no mínimo 3 dias. No caso deles, provavelmente bem mais de 3 dias, certo? Existiriam perigos, existiriam ladrões, cansaço. Eu posso imaginar, vocês vão perceber que eu gosto de imaginar as coisas. Eu posso imaginar um pouquinho dessa viagem, eles andando, daqui a pouco um casal mais jovem passa do lado deles e aí tem uma conversa rápida. Eu posso imaginar um senhor olhando para José falando: shalom, shalom, irmão. Você ficou sabendo do assalto seguido de morte há 3 quilômetros atrás?
Não estou sabendo de nada, eu acho que Deus está cuidando da gente até agora. E aí ele fala, olha, meu amigo, eu não sei o número de pessoas, mas está todo mundo viajando. É um momento perfeito para os ladrões atacarem. Eu não entendo por que a gente tem que fazer isso. Se eu fosse você, eu arrumaria um burro turbo. Ou um camelo mais rápido, ou sai correndo, vai mais rápido. Aí José, muito respeitoso, olha, olha, obrigado pela dica, mas nós vamos continuar no nosso ritmo, e eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós. Naquela época, muitos já estavam deixando de confiar no Senhor. Muitos haviam se esquecido que havia uma profecia que dizia que um dia um bebê nasceria em Belém. E esse bebê seria quem? O Messias. Hoje, muitos de nós também deixamos ou temos deixado de confiar no cuidado do Senhor. Isso se torna em incredulidade, que nos leva a frustrações. Sabe, a falta de esperança nos leva ao desespero e à incapacidade de ver o cuidado de Deus no nosso dia a dia. Nós talvez não estejamos passando por uma jornada como a deles, uma jornada de centenas e centenas de quilômetros a pé, num terreno desértico, mas para muitos de nós, aqui, hoje, esses últimos 2 anos, tem sido um deserto. Sabe, os números mostram isso. Você sabia que existem 35 casos de suicídio por dia no Brasil? 800 mil suicídios por ano no mundo. Você sabia que o suicídio é a principal causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos hoje? É a 4ª principal causa de morte. Vou falar de novo, eu não estou falando dos adultos, dos velhos hoje. 15 a 29 anos, é a 4ª principal causa de morte. O Brasil é o 2º país com mais casos de depressão nas Américas. O primeiro é os Estados Unidos, tá? Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo corrompido, num mundo sem esperança, muito parecido com os dias, com o mundo que José e Maria viviam. Sabe, por causa dessa pandemia, ou melhor, em meio a essa pandemia, muitos que não conseguiam arrumar uma desculpa para sair da igreja, agora não conseguem achar um motivo para voltar. Se acomodaram, estou em casa, estou vendo pela internet, estou participando do culto. Nós não queremos que você participe do culto, nós queremos que você seja o culto, nós queremos que você preste culto. A pandemia, ela deveria ter trazido você mais para perto do povo de Deus e não ter te afastado de Deus. Se esse é o seu caso, eu quero dizer o seguinte: a sua visão de igreja está errada. Você precisa revisitar os seus conceitos e entender o que significa igreja. Eu tenho certeza que qualquer um dos pastores aqui, dos líderes de PGM, está disposto a caminhar contigo e te ajudar nisso. Sabe, eu entendo, nos últimos 2 anos, você certamente perdeu um amigo, ou um conhecido, um parente. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você tenha perdido bens, ou até mesmo casamento. Talvez você não perceba mais o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Talvez você não confie mais em Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam bem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo, inclusive a tua jornada no deserto, coopera para o teu bem. Sabe, esse ano eu perdi um amigo. Andy era o nome dele. Ele tinha a minha idade. Um americano, era mantenedor da nossa família por alguns anos. Homem de Deus. 9 filhos.
marido exemplar, cara generoso, alegre, sempre disposto a servir. Onde ele ia, ele alegrava o ambiente. Os 9 filhos vão passar o Natal sem pai. A esposa, Miriam é o nome dela, viúva, agora vai passar o Natal sem o seu marido. Acho que mostrou a foto deles aí, né? Então mostra a foto da família, uma família linda. Ali, ó. Uma família linda. A Miriam vai passar o Natal sem o marido. Os filhos vão passar o Natal sem pai. Eu tenho certeza que eles se perguntaram, aonde está o cuidado de Deus? Ou talvez você se pergunte numa situação dessa, onde estava o cuidado de Deus? Sabe de uma coisa? O povo de Israel estava se fazendo essa pergunta por mais de 400 anos. Aonde está o cuidado de Deus nessa situação? Você quer saber onde está o cuidado de Deus nessa situação? Isaías, capítulo 6, diz, que a gente leu, diz que o povo vivia em trevas, certo? Mas o profeta ele não para por aí. Ele diz que o povo que vivia em trevas viu a luz. Essa é a boa notícia do Evangelho. José e Maria sabiam disso. Eles confiavam que nas piores situações da nossa vida, o controle de Deus continua valendo. Deus continua sendo soberano. Sabe o que mais eles sabiam? Eles sabiam que Deus estava cuidando deles. Essa semana, dentro das minhas imaginações, como eu falei, eu fiquei imaginando várias vezes como teria sido a conversa deles naquela jornada, caminhando, e de repente um desanima, e o burrinho está cansado, e um que pensa em desistir, e aí um olha para o outro e diz, fica firme meu amor, lembra, boas e más notícias, essa viagem é a má notícia. Mas o fato de que o Messias está por vir, e que ele nascerá em Belém, essa é a boa notícia. É a notícia do cuidado de Deus. Eles sabiam, eles tinham certeza que a vinda do Messias demonstrava o cuidado de Deus pelo seu povo. Para José e Maria, a jornada para Belém fazia muito mais sentido. Eles sabiam que o Messias nasceria em Belém. Para eles o objetivo era maior do que o propósito do imperador. Eles estavam trabalhando não com o imperador, mas eles estavam trabalhando com o imperador do universo inteiro, participando do plano de Deus para a salvação do mundo. Esse era o propósito. O cuidado de Deus com José e Maria na jornada é o mesmo. O cuidado de Deus com José e Maria naquela jornada é o mesmo cuidado que Ele tem por você e por mim. Os propósitos soberanos de Deus, eles são maiores do que o seu e os meus propósitos. Natal é tempo de lembrar disso. Lembrar que em meio ao deserto, Deus vai cumprir a sua vontade soberana. Você lembra da nossa viagem maluca dos Estados Unidos para cá? Foi ruim mesmo, mas nós sabíamos que o propósito daquela jornada era grandioso. E isso nos ajudou a aguentar firme. Sem reclamar, ou pelo menos tentamos isso, né? Tentando exercitar a gratidão em todos os momentos, pois nós tínhamos certeza do cuidado de Deus. Você lembra do meu amigo Andy? Ele chegou ao lar celestial. A sua esposa Miriam e os seus 9 filhos continuarão confiando em Deus. Eu ouvi isso da boca dela. Eles continuarão vendo o cuidado do Senhor nas vidas deles. A Miriam e os filhos continuarão os negócios do pai. Sabe de uma coisa? Eles continuarão sustentando missionários. Sim, eles passarão o Natal sem o pai. Vai ser estranho. Mas porém com a certeza que um dia eles vão ver o Andy novamente.
e que agora ele desfruta da presença de um Pai amoroso, que é o Senhor. Quando nós confiamos no cuidado de Deus, Deus nos permite anunciar o Evangelho, que é a boa notícia do cuidado de Deus para o seu povo. Quando confiamos no cuidado de Deus, nossa jornada faz mais sentido. Você consegue entender isso? Quando nós confiamos, a nossa jornada faz mais sentido. Nós não vivemos em um mundo quebrado, como a gente falou, somente para sobreviver, mas porque nós somos parte do plano divino de Deus para a salvação do mundo. Você e eu somos parte desse plano que Deus tem para salvar o teu vizinho, para salvar o teu colega de escola, para salvar o teu amigo de trabalho. Natal é tempo de reconhecer o cuidado de Deus. Natal é tempo de deixar Deus cuidar de você no meio do seu deserto. O que você precisa fazer hoje? Qual que é a decisão que você precisa tomar hoje em relação a isso? Sabe, por muitas vezes nós pensamos que nós somos o personagem principal da jornada da nossa vida. E nós acabamos esquecendo que o cuidado de Deus com o seu povo, com a igreja dele, tem a ver com o protagonismo do seu Filho, de Jesus, na nossa história. Sabe, lembre que centenas de outras pessoas foram forçadas a viajar para os seus próprios povoados, cidades, por causa daquele decreto de César Augusto. Centenas de pessoas enfrentaram perigos e dificuldades numa jornada que para eles era só um censo, mas que na verdade culminaria com o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, exatamente como Deus havia planejado. Deus não se engana. Nós precisamos entender que a história, que na nossa história nós não somos o personagem principal. Jesus é. Você precisa reconhecer hoje o seu pecado e entregar talvez o protagonismo da sua vida, da sua história para Jesus. Quero pedir para você fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, e eu quero lembrar para você que Natal é tempo de cuidado. Natal é tempo de experimentar relacionamento com Deus através do seu Filho Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Pode até ser que você já quis fazer isso várias vezes, mas teve vergonha, medo ou simplesmente não teve a chance de fazê-lo. Eu quero dizer para você que hoje pode ser o seu dia. Você pode simplesmente falar com Deus e falar algo assim com Ele: Senhor, eu sei que eu tenho vivido em trevas. Se você quer que hoje seja o seu dia de entrega, faz essa oração: Senhor, eu sei que eu tenho vivido em trevas. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Todos estão aqui de cabeças baixas, olhos fechados. E talvez hoje seja o dia de dizer: Senhor, entra na minha vida e me ajuda a sentir o seu cuidado. Se foi essa a sua oração, se você está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, dizendo: chega de tentar ser o cuidador da minha vida, eu entrego o cuidado da minha vida para o Senhor. Se essa é a tua oração, se você orou assim, reconhecendo o seu pecado e entregando o protagonismo da sua vida para Jesus, levanta a sua mão só para eu poder olhar. Eu quero orar por você. Que bênção, amém. Estou vendo aqui, ó. Glória a Deus. Mais alguém? Eu quero orar por você. A gente quer se alegrar com você. Mais alguém hoje dizendo amém, aleluia, que legal, glória a Deus. Mais alguém dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu estou cansado de tentar
ser aquele que cuida de mim. Glória a Deus, já vi. Amém. Mas, antes da gente orar por você, eu tenho um outro desafio. Eu tenho um desafio, talvez, e vai ser mais para você que está em casa. Eu quero falar com você que nessa pandemia se afastou da igreja. Quero falar com você que talvez nessa pandemia tenha se afastado de Jesus. Natal é tempo de sentir o cuidado de Deus. Qual decisão você precisa tomar hoje? E mesmo talvez você esteja aqui, é visitante, talvez você esteja aqui presencialmente, mas está longe de Deus. Quem sabe hoje você precisa decidir, eu vou voltar para os cultos presenciais. Quem sabe você hoje é o dia de falar assim, Senhor, eu quero voltar para um PGM, eu quero iniciar um relacionamento discipulador, eu quero iniciar um discipulado. Ou que tal aprender mais sobre a jornada do discípulo no CFI, ou participar ativamente de uma das nossas classes de EBD. Talvez hoje seja o dia de falar, Senhor, eu cansei de ser um cristão raso. Eu quero aprender mais, eu quero crescer, eu quero buscar maturidade. Sabe, a internet, ela é uma bênção. Mas nada substitui o cuidado de uma comunidade. E nós somos uma igreja que cuida de pessoas. Você precisa voltar a sentir esse cuidado de Deus? Então volte a se relacionar com o povo de Deus. Se o Espírito Santo está te falando que você precisa voltar para um PGM, para EBD, e iniciar um discipulado, ou você entregou a sua vida, você foi uma daquelas pessoas que levantou a mão dizendo, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Ou se você está online, está fazendo uma dessas decisões, nós temos um número de WhatsApp, você pode falar no chat, nós queremos conversar contigo. Nós vamos orar, nós vamos cantar e eu quero pedir que você que tomou uma decisão dessa hoje, seja ela qual for, voltar para o relacionamento da igreja, ou eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero pedir para que você, enquanto a gente canta, você venha aqui à frente. Nós vamos ter líderes, pastores, ministros, aqui nós queremos conversar contigo, nós queremos orar com você e nos alegrar com você. Levante e vem aqui à frente enquanto a gente canta. Senhor poderoso Deus, aleluia. Se coloque de pé neste momento. Aleluia. Exalte. E eu sei que vários aqui levantaram a mão, e eu sei que é difícil. Às vezes parece que tem algo que está te segurando nessa cadeira e falando não vem. Então, eu quero fazer o seguinte, você que ama Deus, que ama a palavra de Deus, e que talvez esteja do lado de alguém que tomou essa decisão hoje, eu quero que você olhe para a pessoa do lado, não importa quem, e pergunte para ela, você está fazendo alguma decisão hoje? Eu vou lá na frente com você. Agarra a pessoa do lado e traz aqui, nós queremos nos alegrar com você. Esse é um momento de alegria, um momento de festa, é um momento de adorar a Deus por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Pergunta para a pessoa do lado, você fez uma decisão, Deus está falando contigo, eu vou lá na frente com você. E traz ela para cá, nós queremos nos alegrar com você. Digno de louvor,
louvar o teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo. Nós te louvamos pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós te adoramos. Senhor, obrigado pela vida daqueles que estão dizendo hoje, mesmo aqueles que não tiveram a coragem de vir aqui à frente, mas que conversarão conosco depois. Eu te louvo pela vida de cada um deles e eu te peço, Pai, que o Senhor os encha e os preencha e dê a eles a sensação nítida de que nós somos um corpo, de que nós somos a tua igreja, uma comunidade onde eles possam se sentir à vontade para pedir ajuda, para pedir discipulado e caminhar junto. Senhor, nós queremos olhar para essa igreja e saber que somos família. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, e nós declaramos, Pai, que o Senhor é santo, e oramos assim no nome de Jesus. Amém.